Nós estamos juntos mais uma vez para estudar um capítulo de Marcos, dessa vez o 13º capítulo, um capítulo cujo conteúdo ele é bastante raro no Evangelho de Marcos. A gente já viu que Marcos não investe muito tempo em discursos de Jesus. Na realidade, além do capítulo 13, os capítulos 3 e 7 são os únicos capítulos que Marcos se dedica ao estudo. Marcos ele se ocupa mais com as ações de Jesus. Mas esse capítulo é de extrema importância porque ele vai relatar Jesus ensinando os seus discípulos acerca do que vai acontecer com a história, na história até a sua volta. Então, é um versículo de extrema importância, muito prático para nós. E eu queria convidar você nesse momento a parar, pausar o vídeo, ler o capítulo, são 37 versículos, não é muito grande, orar ao Senhor pedindo entendimento e a gente vai caminhar. A maneira como eu quero fazer com você o estudo hoje é o seguinte: eu sugiro uma divisão de 4 partes desse texto de 37 versículos. Eu vou ler os versículos de cada parte e depois que eu ler os versículos daquela parte, eu vou explicar aquela parte, aí eu parto para a segunda porção, leio os versículos e explico a segunda porção e assim por diante. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente compreender o texto, ok? Deixa eu dar para você o esboço, só para você ter em mente, aí se você quiser anotar antes da gente começar a escrever, só para você se situar, tá? Então vai ter na sua tela aí o esboço. O esboço é o seguinte: os versículos 1 a 4 a gente vai ver o contexto da pergunta dos discípulos, versículos 5 a 13. A gente vai ver a vida na terra até a volta de Cristo. Versículos 14 a 23, ainda dentro desse momento em que a gente vive até a volta de Cristo, a gente tem o período da tribulação. E os versículos 24 a 27 falam justamente da segunda vinda de Cristo. Ok? E o final a gente tem uma exortação do Senhor. Mas a divisão básica são essas 4 partes aí: o contexto da pergunta, a vida até a volta de Cristo, a vida na terra, né, até a volta de Cristo, a tribulação e a segunda vinda de Jesus. Então vamos olhar para o texto e a gente consegue caminhar e explicar as coisas que vão acontecer. Versículos 1 a 4. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." "Você está vendo todas essas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?" Aqui a gente está no final da quarta-feira. Lembra que a gente começou no capítulo 11 estudando essa última semana de Jesus antes da sua paixão. A gente está no final da quarta-feira e esse é o último dia de ensino público de Jesus. E eles saem de Jerusalém ao final do dia, como era de costume. Às vezes, Lucas vai dizer que eles dormiam na região do Monte das Oliveiras. Marcos vai dizer que em alguns momentos eles voltaram para Betânia. A gente vai ver isso no próximo capítulo de Marcos. Uma noite que eles estiveram em Betânia, na Betânia. E aí o que acontece? Eles saem de Jerusalém e eles se assentam ali no monte e eles olham para Jerusalém. E os estudiosos dizem que ali daquele local onde eles estavam, o visual era muito lindo porque o sol ele batia no templo e por causa do ouro do templo, o visual era uma coisa muito bonita. Então, esse provavelmente é o contexto aí dessa afirmação de um dos discípulos. A gente não sabe quem é, o texto não fala. E ele está admirado com essas construções. E Jesus vira para eles e fala assim: "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Então a resposta que Jesus fala, ou pelo menos o comentário que Jesus faz acerca do que ele comenta, do que o discípulo comenta antes, é que tudo isso que é bonito vai ser destruído. E aí, 4 discípulos, Pedro, Tiago e João, dessa vez André está junto, eles perguntam: quando que essas coisas vão acontecer? Quando que essa destruição vai acontecer? E aí Jesus, então, ele não responde, na verdade, quando, ele vai falar o que vai acontecer.
Ele não vai dizer o quando. Essa primeira parte da pergunta deles não é respondida, mas Jesus vai dizer o que vai acontecer. Jesus ele vai dar uma visão da história, do que vai acontecer com a história até a sua vinda. E um encorajamento aqui é, se Jesus falou, é porque vai acontecer. A gente tem visto aí como a Bíblia é fiel, fidedigna, a gente pode confiar no que ela diz acerca do futuro, e aqui nesse texto de Marcos 13 não é diferente. E aí os versículos 5 a 13, eu vou ler agora, eles vão falar justamente de como vai ser a vida na terra. Jesus começa a responder a pergunta deles, dizendo sobre o que vai acontecer até a vinda de Cristo. O texto diz assim, versículos 5 a 13. Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nessa primeira parte aqui, Jesus vai dizer o que vai acontecer com a história até a sua volta. E algumas coisas são importantes a gente prestar atenção aqui. Logo no início, a primeira palavra que Jesus diz para eles é um verbo grego que se repete 4 vezes no texto. Ele diz assim, cuidado. No versículo 9, esse mesmo verbo é traduzido por fiquem atentos. Depois, no versículo 23, ele também aparece com a tradução fiquem atentos. E depois, no versículo 33, a mesma expressão aparece fiquem atentos. Tá? Então, se a mesma expressão aparece várias vezes, é porque ela é importante e nós precisamos dar atenção a ela. Então, Jesus virou para eles e falou assim, cuidado. Cuidado por quê? Porque muitas pessoas, a partir desse momento, vão procurar enganar vocês, dizendo, sou eu. Muitas pessoas, versículos 5 e 6 falam isso. Depois ele vai falar outra coisa que vai acontecer também, no versículo 7, ele vai dizer que guerras acontecerão. Mas essas guerras não simbolizam o fim, não querem dizer que o fim está chegando. Versículo 8, ele vai falar, nação vai se levantar contra nação, reino vai se levantar contra reino, haverá tempestades, haverá fome, haverá desastres, haverá sinais, haverá perseguição. O que Jesus está dizendo é que o contexto da época, a partir do momento em que ele voltar para o céu até a sua segunda vinda, eu lamento informar isso para você, mas é um contexto de piora cada vez maior. Por que isso? Olha o versículo 8, o final do versículo 8. Jesus vai usar uma ilustração que é bastante interessante. Ele vai falar assim, essas coisas, que coisas? As guerras, os terremotos, os desastres, as fomes, elas são o início das dores. E aqui ele está falando das dores de parto, essa que é a ideia dessa expressão. Por que ele usa isso? As dores de parto, elas são, no começo, leves e espaçadas, ok? E à medida que o tempo vai passando, elas vão se intensificando, se tornando mais fortes e o período entre elas se abreviando. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você for interpretar o que ele está falando o seguinte, guerras, desastres e fome, e você pode colocar pestilências, doenças, etc., elas vão começar
a acelerar e se intensificar ao longo da história até que eu volte. Então essa ilustração da dor de parto significa justamente que essas coisas elas vão só se intensificar ao longo da história e o período em que um vai acontecer em intervalo do outro vai ser cada vez menor. Então eu falei para você, o mundo vai piorar cada vez mais, é isso que Jesus está dizendo. E aí o texto vai falar claramente que as pessoas elas vão ser chamadas a testemunhar, e quando essas pessoas forem testemunhar, elas precisam ter em mente que quem vai dar a capacidade para elas responderem é o próprio Deus. Não significa que eu não tenho que pensar no que eu vou falar, mas significa que eu tenho que depender do Senhor Jesus para a informação que eu vou falar, porque o texto vai dizer que vocês serão testemunhas para essas pessoas a quem vocês irão falar. Testemunha de quem? Do próprio Deus. Ok? E aí, depois de dar esse pano inicial do que vai acontecer até a sua segunda vinda, guerras, dores, pestilências, desastres, fome, se intensificando cada vez mais, Jesus vai falar de um segundo período que vai acontecer antes também da sua segunda vinda, então ele também se encaixa dentro desse contexto, que é o chamado período da tribulação. Isso vai estar nos versículos 14 até 23, e essa vai ser a parte mais prolongada aí do nosso estudo, porque tem bastante informação para a gente passar aí. Então, olhe comigo aí os versículos 14 até o versículo 23, e aí a gente faz os comentários necessários. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Essa porção ela é de extrema importância, porque esse é um período na história que é debatido pelos teólogos, alguns não acreditam que ele vai acontecer. A visão aqui do nosso ministério é que esse é um período real de 7 anos, a gente vai mostrar isso daqui a pouco para você, em que as coisas vão piorar assustadoramente no mundo, e a gente tem várias evidências bíblicas para apontar para isso como algo que é futuro e que vai ser verdade. O texto começa nessa parte dizendo o seguinte: quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou como a revista atualizada diz, o abominável da desolação, essa expressão ela é usada para falar daquele que vai reinar durante a tribulação. Quem usa essa expressão e usa por 3 vezes é o profeta Daniel no Antigo Testamento. E eu vou olhar com você 2 delas daqui a pouco, Daniel capítulo 9, depois Daniel capítulo 11, para você entender o que significa esse texto. Agora, antes de eu olhar para esse texto de Daniel, eu queria que você olhasse para o final desse versículo, na verdade para metade desse versículo, porque há um comentário bastante interessante aqui. Ele diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Perceba aqui que Jesus está falando para um grupo de pessoas que estão ouvindo.
De repente ele faz um comentário, ele diz assim, quem lê, entenda. Então Jesus já tinha em mente pessoas que futuramente leriam esse material. Essa expressão, ou isso que ele está falando nesse momento específico, aí do 14 até o 23, então não é para os discípulos, são para pessoas que futuramente leriam essas palavras de Jesus acerca do que vai acontecer mais para frente. É interessante a gente observar isso. E aí a gente tem essa expressão aí, o sacrilégio terrível na NVI, ou o abominável da desolação na revista e atualizada. Só para você ter ideia, Daniel, como eu falei, é o profeta que menciona essa pessoa, e ele fala dessa pessoa como alguém que vai ser a pessoa dominante nos dias da tribulação. Você pode ali olhar no versículo 19. Algumas pessoas, alguns intérpretes, entendem que isso que está aqui nos versículos 14 a 23 já se cumpriu com a queda de Jerusalém, ou na verdade a destruição do templo no ano 70, quando os romanos, com um exército, se eu não me engano, de 250 mil homens, ele destruiu o templo. E algumas pessoas entendem que essa destruição do templo e o que aconteceu com Jerusalém teria sido essa previsão de Jesus Cristo aqui. Mas é um problema muito sério, porque quando você olha o versículo 19, a gente lê o seguinte: porque aqueles serão dias de tribulação, preste atenção agora, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Na sua mente, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber de um evento que foi catastrófico, que está relatado lá em Gênesis, chamado dilúvio. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: desde a criação, presta atenção, versículo 19, desde a criação até agora não houve algo semelhante ao que vai acontecer. Então, essa descrição de Jesus está dizendo que o que vai acontecer é pior do que o dilúvio, ok? É pior do que o dilúvio. Então, não tem como uma destruição de Jerusalém, do templo ali no ano 70, se encaixar nessa descrição de Jesus. E ele fala que não houve até agora e nem jamais haverá. Então, assim, ele está falando que na história, esse vai ser o momento de maior catástrofe que nós já tivemos. Então, a destruição do templo de Jerusalém passa bem longe do que qualquer possibilidade do que Jesus está falando aí, tá? E esses dias de tribulação, eles são falados especificamente por Daniel capítulo 9. E Daniel capítulo 9, ele tem uma profecia que ele fala das 70 semanas, é chamado até das 70 semanas de Daniel. Você pode procurar depois na internet, se você quiser se aprofundar sobre isso. Cuidado onde você procura, que talvez você vá ouvir muita besteira. Mas Daniel capítulo 9, ele fala de 70 semanas, e essas semanas elas começam a partir do momento em que Artaxerxes ele faz um decreto para a reconstrução de Jerusalém, tá? Até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós vimos ali no capítulo 11 de Marcos. Esse tempo do decreto de Artaxerxes até a entrada de Jesus em Jerusalém dá justamente 69 semanas de 7 anos cada. E a profecia de Daniel, então, fica faltando uma semana das 70 profecias dele para se cumprirem. E essa profecia, ela é relacionada, então, a um período de 7 anos. É um período que vai acontecer muita destruição, é um período que Satanás vai estar solto, é um período que os demônios estarão soltos e que a igreja de Jesus Cristo não estará aqui na terra. Ela será arrebatada, conforme a própria Bíblia ensina. Para você ter ideia da extensão ou de como a Bíblia fala sobre isso, se você pegar o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o final do capítulo 19, o livro se ocupa exclusivamente com esse período da tribulação. Então, não é o nosso escopo aqui falar sobre ele ou descrevê-lo.
de uma maneira profunda. Então, se você quiser, você pode aí ler Apocalipse a partir do capítulo 6 até o 19. Eu recomendo que você leia com uma Bíblia de estudo. Se eu puder recomendar uma, eu recomendaria a Bíblia Anotada ou a Bíblia de estudo do John MacArthur. Elas são boas referências aí para você compreender o que esses textos, muitas vezes difíceis de compreender, falam acerca desse período que vai ser tão terrível da tribulação. Mas para você ter ideia, esse abominável da desolação, a Bíblia fala sobre ele mais especificamente lá em Daniel capítulo 9. Vamos ler rapidamente para Daniel capítulo 9 e a gente vai ver no versículo 27 desse capítulo 9 de Daniel o que esse homem vai fazer. Então, durante esses 7 anos, o que esse homem vai fazer? Olha comigo Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, 7 anos. Ele vai fazer uma aliança com muitos que vai durar 7 anos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. De maneira bastante abreviada aqui, esse homem ele vai fazer um acordo com várias nações, inclusive com Israel, um acordo de paz, que é um acordo de 7 anos de duração. Só que no meio desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, esse homem vai romper esse acordo e vai começar a tratar Israel de uma maneira terrível, inclusive profanando o templo, tá? Então, esse homem, ele vai fazer todas essas coisas e o texto bíblico vai falar o seguinte, versículo 20 de Marcos, volta a Marcos aí. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Se fosse mais do que 7 anos, ninguém sobreviveria, tamanhas as calamidades que vão acontecer. E ele diz, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, Deus então abreviou esse tempo. Só para você ter uma ideia aqui, voltando a esse abominável da desolação, no capítulo 11 de Daniel, a gente não vai ler por questão de tempo, ele dá uma ilustração do que seria essa pessoa na pessoa de Antíoco Epifânio, que veio no século II a.C., e ele profanou o templo, ele matou muitos judeus, ele profanou o templo, ele sacrificou porcos no altar do templo. Você pensa, o porco era um animal imundo e ele levou porcos para sacrificar dentro do templo, então ele fez uma coisa abominável. É interessante até que o termo abominável significa algo que é blasfemo, algo que é detestável para Deus. Tá? Então, por que Daniel menciona esse homem? Porque ele é uma espécie de tipo do que acontecerá no futuro, tipo desse homem que virá no futuro, para liderar esse acordo de paz mundial que vai ser rompido no meio desse período aí de 7 anos, ok? Então, Jesus termina essa porção falando desse período de tribulação com novamente aquela exortação que ele fez ali nos versículos 5 e depois no versículo 9. Ele diz assim, fiquem atentos, eu avisei de tudo antecipadamente. Tá? Então Jesus estava falando para ele o seguinte, preste atenção no que eu estou falando, porque isso vai acontecer e quando isso acontecer, você tem que seguir as minhas orientações. Quais são as orientações dele? Ele fala assim, versículo 14, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Então ele fala, sai correndo, porque a coisa vai ser feia. Tá? Então a orientação dele, fiquem atentos, eu avisei com antecedência, quando essas coisas acontecerem, vocês precisam tomar uma atitude, não é para ficar parado esperando. E aí nos versículos 24 a 27, então depois dele falar do que vai ser esse período de tribulação, ele vai falar, finalmente vai chegar o Filho do Homem, ok? Então ele começou com um panorama da história. Esse panorama da história vai caminhando até a tribulação, um período de 7 anos, em que a igreja não mais estará presente na terra.
E aí depois, ao final desse período de 7 anos, a gente tem a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo, que ele vai descrever aqui nos versículos 24 a 27. Dá uma olhada comigo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Tá? Então Jesus vai rapidamente, de uma maneira muito sucinta, falar da sua vinda. É muito interessante a gente olhar que Jesus está prestes a morrer, então essa palavra de Jesus, ela serve de encorajamento para os discípulos, para eles lembrarem que a morte de Jesus está longe de ser o fim, pelo contrário, ele vai voltar um dia para reinar com seus eleitos. Tá? Jesus vai falar de mais algumas coisas relacionadas aí ao sol e à lua, e as estrelas, então vários eventos vão acontecer, mas assim que esses eventos eles se concluírem, o texto vai dizer, vocês verão o Filho do Homem. Lembra que esse é o título favorito de Jesus, é o título que ele mais usa a respeito de si mesmo, é um título também que vem do profeta Daniel. É interessante você olhar nesse capítulo 13 quantas alusões ao profeta Daniel estão entremeadas nesse texto aqui que nós estamos lendo, nesse discurso, nessa resposta de Jesus aos seus discípulos. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A gente vai ter uma batalha quando Jesus voltar e Jesus vai vencer essa batalha. Jesus vai aniquilar esse homem que fez esse acordo e que rompeu o seu acordo com Israel. Mas ele vai ser uma pessoa apenas de todos que serão aniquilados, dos inimigos de Jesus que serão aniquilados. E o texto vai dizer que Jesus vai enviar os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Ou seja, todos os salvos ao longo da história, de toda a história, estarão com Jesus nesse momento. Maravilhoso a gente olhar, porque será um momento glorioso em que nós estaremos com ele e ele irá reinar, ok? E aí, a partir do versículo 28 até o final do texto, no versículo 37, Jesus vai falar uma advertência, não sei se é uma advertência, seria talvez um conselho. Ele fala o seguinte, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega das tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos, vigiem. Ok? Então, nesse finalzinho, basicamente o que Jesus está falando é o seguinte, você, como cristão, você deve ficar atento. Você deve prestar atenção às coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque elas são indicativos do que vai acontecer a seguir. Então ele usa a figueira aqui, ele usa a própria pessoa que está em viagem, você nunca sabe quando ela vai voltar, mas o fato dela ter saído numa viagem significa que ela vai voltar, então você tem que estar atento a isso. E o versículo vai dizer, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Aqui nós temos inúmeras interpretações para o que Jesus estaria dizendo especificamente aqui. Uma delas, por exemplo, é que a geração estaria relacionado a
os judeus apenas. Então ele estaria usando esse termo geração relacionado aos judeus apenas. Outra possibilidade, e aí o texto grego é uma possibilidade, vai dizer que não passará essa geração até que todas essas coisas comecem a acontecer. Essa é uma possibilidade também. E uma terceira possibilidade, na verdade são 5, mas eu só quero mencionar essas 3, porque acho que elas são as mais relevantes. Essa terceira é a minha favorita. Quando ele está dizendo, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, quando ele fala esta geração, ele está falando da geração que estiver viva naquele momento em que as coisas estão acontecendo. Então não seria uma menção específica à geração ali, ou que seria um período de mais ou menos 25 anos até que tudo isso acontecesse. De maneira nenhuma, não é isso que o próprio texto parece nos informar aqui. Então, a lição principal que a gente tira desse texto é o seguinte, eu acho que são 2 lições. Primeira, Jesus sabe o que vai acontecer na história e a Bíblia nos informa o que vai acontecer na história. Nós precisamos tirar vantagem disso no sentido de que a gente tem que saber o que vai acontecer na história e a gente tem que estar preparado para contar para as pessoas que muitas vezes estão aflitas sem saber o que vai acontecer. A Bíblia não deixou a gente desavisado, pelo contrário, Deus é um Deus amoroso e revela para a gente aquilo que a gente precisa saber, ok? E em segundo lugar, aqui, a palavrinha que Jesus usa várias vezes no grego aqui, essa palavrinha, tomem cuidado, fiquem atentos, vigiem. Nós não podemos viver o dia como se a gente não soubesse o que vai acontecer mais para frente. Como as pessoas que não temem a Deus vivem. Elas vivem os dias deles sem se preocupar com o que vai acontecer. Nós não, nós como cristãos, como pessoas informadas, nós precisamos viver à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque isso vai ajudar no nosso viver piedoso, um viver que agrada a Deus, e vai nos ajudar a apontar outras pessoas que não conhecem a Deus para o Deus que é soberano, para o Deus que é maravilhoso, para o Deus que é gracioso, que é o Deus que enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, que vai ser tema aí dos próximos 2 estudos, capítulos 14 e 15 de Marcos, ok? Eu espero que você tenha tido um tempo gostoso aí aprendendo mais a palavra de Deus e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.